Ao redor da fogueira apresenta Cápsula do Tempo. Episódio de hoje. Anteriormente em Em 2007, foram detectados pulsos de rádio transitórios de alta energia vindo do espaço. Eram diversos sinais com duração de milissegundos que chegavam de diversas áreas do universo, localizadas a até bilhões de anos-luz da Terra. Alguns desses sinais se repetiam e outros foram captados apenas uma vez. Em abril de 2021, um time de pesquisadores de uma universidade no Canadá afirmava ter encontrado ondas de rádio em frequências mais baixas do que jamais foram detectadas. No fim de maio de 2021, uma cúpula de cientistas do mundo todo se reuniu para solucionar o mistério. Eles juntaram as peças do quebra-cabeça e notaram que elas formavam uma série de áudios. Dentre as primeiras centenas, apenas alguns fragmentos puderam ser restaurados. A seguir, todos os trechos que foram divulgados até então. Brasil, ano 2083. Reinado do herdeiro número 4. Diário de bordo de Edgar Whitfall. Data não importa mais. Acredito que fui enviado para outra missão inútil. Um trote que me deram. E... Peraí. Ian? Simone, vocês estão escutando isso? Está próximo de nós, Edgar. Ei, Simone, tá vindo dali? O que será que é isso? Vou averiguar. Espera por mim. Espere por mim. Espere por mim. Mas que barranco, hein? Mas Simone, como você conseguiu subir tão rápido e o Ian ainda tá lá atrás? Eu não tenho partes humanas. Ei! Então, o que você tá vendo aí? Peraí, deixa eu ver isso. Você não vai acreditar. Eu não acredito. Eu disse que você não ia acreditar. Como eles conseguiram um equipamento de som pra essa farsa toda? Ai, que saco. Esqueci o gravador ligado. Diário de bordo, retornando. Era como eu esperava. Era um trote. Pelo que parece, é um elevador de formato cilíndrico, quebrado e jogado no meio de um campo de batalha. Nos deixaram a própria sorte. Peraí. Aparentemente eles fizeram suas pressas, pois há uma marca redonda no chão, que aparentemente é da base do elevador, que eles tiraram de um local e colocaram em outro. Me impressionado quanto eles são tão perfeccionistas com a cena do crime. Sim. O exército... Eu sei o que significa a sigla, Ian. Acho que tem o exército robótico cristão. Eles estão vindo pra cá, sim. Novidade, Ian. Me conte outra. A novidade é que eles estão recebendo auxílio dos agropontos e de sua junta militar bovina. Como é que é? Estão mandando os Minotauros pra trás da gente? Vamos nos
esconder nesse elevador mesmo. Eu não estou acreditando nisso. O senhor anda muito cético ultimamente. Eu vi bem. Você me chamou de senhor? Fui sarcástica. Você é sarcástica? O senhor também não crê em sarcasmo? Enfim. É incrível. É maior por dentro? O que será que é isso? Uma nave ou algo assim? É muito mais do que isso. Se for uma nave, é uma boa hora pra gente descobrir isso. Vamos, Simone, dá partida nisso agora. Vamos! Simone, tu não vai acreditar. Tá vendo isso? Somos nós. Alguns minutos atrás, vindo pra cá. Ah não, pera aí. Corre, tira a gente daqui. Antes que a gente cause algum tipo de paradoxo temporal ou algo assim. Vamos. Para onde vamos agora, Edgar? Deixa eu ver. Quando rolou aquilo mesmo? Foi 2005 ou 2007? Só sei, 2007. Certo, vamos para 2007. Vamos impedir que tudo isso aconteça. Pera, mas que é isso? O que está acontecendo? Vou verificar, senhor. Ian, não abre a porta! Ué, a gente não foi jogado para fora no espaço? Não, a cápsula tem um campo de proteção, aparentemente. Ah, entendi. Não acredito que passamos por tudo isso para ficarmos presos Vórtice temporal. nessa vórtice temporal. Mensagens em uma garrafa. Mensagem na garrafa? Como a gente vai mandar mensagem na garrafa pela Vórtice temporal. Edgar, por mais humano que o Ian seja ainda, ele não está de todo errado. Essa cápsula do tempo permite que enviemos mensagens de SOS através de ondas de rádio para o futuro ou, no nosso caso, para o passado. Ah, boa ideia. Boa ideia, Ian, desculpa. Vamos fazer isso. Vamos gravar mensagens para o passado. Bom dia, Pindorama! Evite a qualquer custo que o pessoal do C Partido tenha espaço nas manifestações. Foi um dos pontos que culminou na desgraça toda. Atenção, salvem o Crápula. Sério, a facada é só encenação. E ele vai usar isso para se eleger. Usem máscara. Bom dia, Pindorama! Este é mais um programa Cápsula do Tempo, vindo até você em ondas de rádio
direto do futuro para alertá-los do grande apocalipse que pode acontecer a qualquer momento. Solta a vinheta, Ian! Isto fica feliz em ser autista. Isso já sabemos. Cápsula do Tempo. Estamos na semana 442. Se você estiver ouvindo isso diariamente, provavelmente, pelos meus cálculos, deve ser 12 de março de 2008. Mas se estiver ouvindo isso semanalmente, o que, mais uma vez, não recomendamos, você deve estar ouvindo isso agora 20 de junho de 2015. E se porventura você estiver ouvindo isso dia 19 de junho de 2021, duas coisas. Primeira, os nossos esforços foram em vão. E segunda, você devia estar nos protestos agora, pedindo pelo impeachment do seu presidente. Enfim, vamos para o resumo dessa semana. Simone, por favor, o que aconteceu na CPI nessa semana? De importante, praticamente nada. Como assim nada? Esse pessoal não trabalhava? Não me olhe assim, Simone. Eu sei que foi uma pergunta idiota. Tem certeza que quer o resumo? Tenho. A gente tem que deixar tudo arquivado. E torcer para que tudo esteja sendo enviado para o tempo correto. Não olhe para mim. Essa função é do Ian. Ian? Sim, estava em uma jornada múltipla sendo apresentadora, editora de podcast, pesquisadora, correio eletrônico e babá de 1 ano e meio. Tenho os meus direitos. Mas você é robô? Uma robô, sou mulher, respeite a minha identidade de gênero. Mas identidade de gênero é algo humano. E outra, você detesta humanos. E até robôs. O que será que é isso? Será que você tá evoluindo? Ai, meu Asimov do céu. Simone. Será que tanto tempo em contato com você e o Ian está Simone. me transformando? Simone. Vou até escrever um livro, Eu, Humana, Foco, por Simone foco, Uno. Simone. Tudo bem, não ia te convidar para a sessão de autógrafos mesmo. No dia 15 de junho, o ex-secretário de Saúde do Amazonas e engenheiro civil, Marcelos Campelo, foi ouvido. Como era de se esperar, ele tentou tirar o dele da reta, mentindo muito e culpando o povo. E qual foi o argumento dele? Disse que foram as manifestações civis que obrigaram o governo a flexibilizar o decreto. O senador Alessandro, de Sergipe, criticou duramente essa posição do Marcelos ao dizer que quem revogava o decreto era o governador do estado e não a população. É aí que vemos como tudo foi planejado. O governo, através de fake news espalhadas em redes sociais, instigou o povo contra as medidas preventivas reais. Criou uma ilusória e ainda incentivou o povo a lutar contra os próprios direitos nas ruas. Tudo isso para, quando fosse necessário, distorcer as coisas e usarem como defesa. Ainda bem que existiam senadores com a cabeça e o coração nos lugares certos, como esse aí. Na sessão do dia 16, além das votações de requerimentos, o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, foi ouvido, mas na condição de convidado, onde podia não responder perguntas e deixar a sessão a qualquer momento. Foi mais um que tirou o dele da reta e colocou a culpa somente em outro, ou seja, no governo federal. Mas nós sabemos que o Witzel de Santo... Teve tumulto durante a sessão. O herdeiro número 1, que não era membro da CPI, disse que o Witzel foi eleito mentindo, enganando a população do Rio e que tinha se revelado depois que tomou posse. Enfim, é hipocrisia, né? Porque ele e a família dele foram eleitos do mesmo modo, não? Depois das falas agressivas dos senadores Jorginho do PL e do Girão do Podemos, Witzel decidiu encerrar a sessão, mas foi pedida que fosse realizada outra sob segredo da Justiça, para dar provas contundentes das ações do governo federal contra o ex-governador. Só nesse país mesmo. Tendo coisas que ele
Enfim, vamos continuar. No dia 17 de junho foram inquiridos como testemunha o empresário Carlos Wizard e o ex-auditor do TCU, Alexandre Marques. A sessão foi suspensa porque o empresário não se apresentou. Só piora. Não somente isso, Tem mais? mas a defesa de Wizard recorreu contra a quebra de sigilo telefônico e telemático que tinha sido aprovada no dia anterior. O presidente da CPI, Omar Aziz, pediu ao STF a condução coercitiva do empresário e a retenção do seu passaporte. Quando a Polícia Federal foi na casa dele, descobriu que ele estava no México. Pera, o quê? No dia 21 de junho, Omar afirmou ter recebido um e-mail de Wizard e que o depoimento dele foi remarcado para o dia 30. Iremos comentar o depoimento dele no próximo programa, caso a linha do tempo continue intacta. Na sessão do dia 18, foram convidados 2 médicos que defendiam o chamado tratamento precoce para a Covid. Nessa ocasião, membros da oposição e o relator da CPI optaram por não participar da oitiva. E nós nos recusamos a dar voz a 2 charlatões. Mais alguma notícia dessa semana, Simone? Dia 17 foi revelado que os apresentadores de TV, Siqueira Júnior e Lacombe, receberam cachê do governo. O primeiro recebeu 120 mil e o segundo, 20 mil reais. Estão aí mais 2 exemplos do pior que a humanidade poderia oferecer. Porque não basta apoiar um genocida como o Bolsonaro. Eles ainda queriam não, eles foram pagos para isso. Um deles ainda lucrou para fazer propaganda do kit Covid. Isso foi com lucrar com a desgraça alheia. Algo mais a acrescentar, Simone? Em 19 de junho de 2021, totalizaram mais de 500 mil mortes por Covid, 122 pedidos de impeachment e nenhum deles encaminhados. 500 mil. Enfim, se isso estivesse chegando antes do dia 19 de junho de 2021, façam o que for possível para impedir que esse traste chamado Jair Bolsonaro seja presidente. E se por acaso você estiver escutando e ele já for presidente, faça o possível para tirar ele de lá. Possível e impossível. E se por acaso vocês estiverem ouvindo isso dia 19 exatamente, primeiro que eu sinto muito. E a nossa missão agora, me incluo nisso, mesmo estando no futuro distante de vocês, é que impedir que mais 500 mil morram por causa do negacionismo, da crueldade desse genocida cretino miserável chamado Jair Bolsonaro. E não só tirar ele do poder, mas tirar todos os aliados dele do poder. Porque não adianta tirar um e entrar um Mourão da vida. Não adianta tirar um e entrar, sei lá, alguém do mesmo estirpe dele. Vão às ruas, lutem, façam o que foi possível e impossível. Repito, façam tudo o que tiver ao alcance de vocês. Salvem vidas. Sejam os seus próprios heróis. Vou finalizando por aqui. E sempre na torcida que o futuro mude e eu seja apagado da linha temporal. Qualquer coisa, vou estar de volta no próximo programa. E sempre desejando que
uma hora seja apagado da linha temporal e que o Brasil tenha um futuro ainda. Até a próxima. Cápsula do Tempo. Elenco: Edgar Whitfall, Fábio Farro. Simone, voz feminina do Google. Ia, voz masculina do Google.